Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 5 a 11 de maio. Qual o tema que eu trouxe hoje para nós trocarmos uma ideia? Lua crescente de poder ou lua crescente poderosa? Inicialmente, gostaria de dizer para todos o seguinte, que quando a gente começa a compreender o poder da Lua, de acordo com toda essa orquestração astral que nós estamos tendo, se nós soubermos trabalhar como foco que nós temos nessa semana, a Lua crescente, se soubermos trabalhar um poder de crescimento legal, tirando as energias que atrapalham o crescimento de coisas boas, nós podemos ter uma semana muito interessante. Então eu percebo que este poder lunar semanal que eu trago aqui hoje para vocês, ele traz o seguinte: as pessoas que já estão com as forças legais, bem trabalhadas e etc., se continuarem firmes e perseverantes com essa energia bacana, legal, bem direcionada, mesmo nos desafios, você pega esse influxo lunar de poder da semana e você ocasiona resultados muito bacanas que podem aparecer rapidamente. Porque quando falamos do influxo lunar, a Lua é muito rápida. Ela faz a sua volta em torno de 28 dias no zodíaco inteiro e nessa semana ela passa por pontos lunares, aí que está a questão, que eu já vou mostrar para todo mundo aqui no mapa, e se nós soubermos depurar o que não estiver legal, agora é para a galera que de repente está mais imersa nos desafios, não está vendo caminhos, nós temos nessa semana uma possibilidade de limpeza, de organização muito bacana que vocês vão compreender. Então é uma lua crescente poderosa. Então quando a gente compreende o movimento lunar, e nessa semana vocês vão entender esse poder crescente, a gente pode moldar as nossas experiências. Esta é a força lunar. Ela molda a energia de tudo que nós estamos vibrando e isso começa a se manifestar nas experiências. Por isso, saindo um pouquinho da astrologia, mas todos esses grandes magos do passado, eles eram astrólogos, cabalistas, tal, etc. Eles sempre falavam que não importa se um mago, sabe, ele tem condição financeira e ele traz uma espada cravejada de pedras preciosas e ela é de ouro, prata, etc. E por aí vai. Se ele não conhece o movimento lunar, assim como de repente um pajé, um xamã de uma aldeia, ele não extrai nem metade de todo esse influxo astral se ele tivesse esse conhecimento. Então é isso que nós vamos mostrar nessa semana, porque como todo mundo sabe, tivemos e não faz muito tempo eclipses, tivemos a renovação de Lilith, que é um ponto lunar também, e com isso a gente pode trabalhar essa força que está aqui. Vou mostrar aqui para vocês que interessante isso. Vamos lá. Vou demonstrar aqui o movimento da Lua da semana e todo mundo vai poder acompanhar comigo. A Lua está aqui, ó. Dia de hoje eu vou fazer o movimento dela durante toda a semana. Olha aqui, ó. Observem, ó. Segunda, terça, quarta, esse dia importantíssimo que ela faz um alinhamento com este ponto lunar, que é oriundo dela mesmo, chamado, nós vamos explicar tudo isso, cauda do dragão. Aí ela segue a semana, aqui a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Olha aqui, ó. Sábado e domingo, no final de semana, ela se encontra com outro ponto lunar, que é Lilith, que é oriundo desta energia que parte da Lua, que se nós soubermos, olha que bingo desta Lua crescente. Se nós soubermos trabalhar todo esse poder e toda essa força, a gente consegue se liberar de coisas que estão amarradas, coisas que estão entranhadas em nós. Por isso, cauda do dragão, que é a oposição, olha a oposição dela aqui, sempre é 180 graus, a cabeça do dragão, que está aqui. Então, se nós soubermos enxergar, principalmente a partir de quarta-feira, daqui a pouco eu vou falar, dia a dia, nós temos a possibilidade de limpar, de depurar essa energia, que para mim é o ponto focal da semana. E quando chegar o final de semana, você pode demonstrar uma vitória junto de Lilith, onde ela se torna poder e intensidade, ou você no final de semana você pode ter um resultado bem complicado, porque você deixa crescer exatamente essa energia e não aproveita esse momento de libertação
enxergando onde estão os desafios para que a vitória de Lilith ocorra no final de semana. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso, como eu falo sempre para vocês. Então, novamente, para mim, a Lua é o ponto focal dessa semana. Agora, antes de entrarmos para valer, deixa eu colocar para vocês como eu vejo as 4 fases da Lua. E aí você pode projetar isso nas suas próprias experiências. A Lua crescente, ela vai ficar a semana inteira. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de trabalhar esse crescimento. Mas antes da Lua crescente, quem nós temos? É muito simples essa analogia. Pensa o seguinte, você tem ali a Terra, e você planta a semente de algo. Isso representa, expressa e simboliza o quê? As nossas experiências. Você está plantando um desejo, um objetivo que você quer. Então fica na lua nova aquele poder da sementeira, que aquela semente representa exatamente o seu propósito. Depois que passam os aproximados 7 dias da lua nova, o que acontece? Vem a lua crescente, que é o que ocorre nessa semana. Então, esta semente, ela rompe as barreiras da Terra. Ela já começa a demonstrar que ali vai vir uma força ali que está bem cristalizada naquilo que nós estamos trabalhando. Então, essa energia da lua crescente que está nessa semana, os propósitos começam a demonstrar um crescimento. Mas nem sempre aquela plantinha que começa literalmente a brotar, é isso que está presente nesta semana. Nós temos, de repente, aquilo, pô, ela está meio fraquinha, ela não está legal. Pô, preciso dar uma podadinha, deu para entender? Preciso colocar um pouquinho de adubo para que ela fique mais forte, tal, etc. Aí, conforme ela cresce, que é o nosso trabalho dessa semana, ela se torna o quê? Uma plantinha que vai dar um fruto ou uma flor. Quem que entra aí? Exatamente a lua cheia que nós vamos ter a semana que vem, que representa diretamente o fruto ou a flor dos nossos objetivos. Aí, depois de 7 dias, que aí é a outra semana, quando ela entrar no movimento minguante, o que representa? Aquele fruto amadurece e ele retorna para a terra, se ele não for colhido, vai colocando tudo isso em relação às suas experiências, por isso que eu falei resultados rápidos. Então você colhe o fruto, que é a lua minguante, por isso que eu falo que a lua minguante é de cura, de compreensão de tudo que foi feito. Ou de repente isso cai e retorna para a terra para continuar alimentando aquela raiz que inicialmente era uma semente, mas continua a força e o ciclo lunar. Por isso que eu disse que os grandes ocultistas falavam que compreender o movimento lunar é de extrema importância. Como eu faço aqui em todos os vídeos semanais, a gente explica o movimento semanal e depois eu falo da lua no dia a dia e a fase correspondente para vocês que me acompanham aqui. Mas nesta semana a gente vai trabalhar diretamente esse movimento crescente que acredito que todo mundo entendeu. Fazendo um resuminho, vai bem rápido. Lua crescente que todo mundo entendeu. Então é o momento de você observar o crescimento das suas experiências, enxergar os acertos e erros que estão crescendo. Agora fica bem simples. Projeta isso nas suas experiências. Aí, através destes acertos e erros, você vai programando, você vai trabalhando para que essa plantinha que começa a já dar sinais, que são nitidamente os resultados das experiências para frutos futuros, você vai ali arrumando os erros que você pode observar, que estão crescendo, e potencializando os acertos. Vocês entenderam o poder desta lua crescente da semana? Maravilha! Então, como eu sempre coloco toda semana, eu já vou colocar aquela imagenzinha da força aqui da lua, porque ele é o tópico da nossa conversa. Então nós estamos na lua crescente a semana inteira. Somente na próxima segunda nós teremos a lua cheia. Então olha como é fácil compreender isso. Se nós trabalhamos isso agora, esse tipo de força, de acertar o que não está legal, potencializar o que está bacana, a partir da semana você pode começar a colher os frutos ou as flores, porque ela inicia a fase cheia. Estão percebendo o poder dessa lua semanal? E novamente demonstro aqui no mapa astral para vocês, vamos lá. Aqui nós temos exatamente a força da lua que vai passar, ó, vou retornar tudo aqui, ó, já vou falar dia a dia.
nós temos exatamente a força dela que se tornou crescente, isso é para todo mundo. Daqui a pouco eu vou desenvolver um tópico específico correspondente à Lua. Ela está em Leão, onde ela fez a conjunção com Marte, olha aqui, muito importante, a conjunção com Marte, aí ela segue o seu fluxo terça, quarta-feira, que eu acredito ser o ponto mais importante, é o momento da programação da libertação. Olha aqui, porque ela se encontra com este ponto lunar, que é a cauda do dragão. E depois ela segue, e o que ela faz? Ela faz no final de semana uma conjunção com Lilith, ainda no término da fase crescente, para se tornar cheia na segunda-feira. Então, se nós soubermos trabalhar a égide desses signos, os aspectos que a Lua está formando, nós temos uma possibilidade incrível, novamente, de arrumar os erros e de potencializar os acertos. Mas antes de entrarmos diretamente na Lua, eu saliento alguns pontos para todos também. Deixa eu projetar um mapa aqui para que todo mundo veja. Nesta semana, nós temos o que aqui? Ó? Olha o Plutão. Ali você observa no final do boxezinho que eu estou projetando, nós temos a palavra ST, ele está estacionário. Então ele está pronto para iniciar a sua retrogradação, que vem praticamente entre terça e quarta-feira da semana que vem, conforme nós conversamos. Se nós soubermos dar um influxo legal para essa energia lunar, nós podemos criar uma força que vai nos acompanhar nessa retrogradação de Plutão que vai ficar até quase o final do ano, onde as transformações tendem a acentuar, e com isso nós programando exatamente nessa semana esse poder da Lua crescente, e também, como ficou, acredito, bem claro nesse vídeo, as outras fases que nós conversamos toda semana, nós temos essa possibilidade maravilhosa deste influxo do Plutão retrógrado ser simplesmente algumas aparas, algumas coisas que devemos resolver para a gente não emperrar a nossa vida. E junto de tudo isso que nós temos o Sol em Touro, onde iniciou esse ciclo lunar, que foi exatamente a Lua Nova em Touro, que nós fechamos a semana passada, e com isso nós podemos trabalhar a estrutura e a verdadeira raiz do que a gente tem que trabalhar como crescimento agora, enxergando todos estes aprisionamentos que aqui estão. Acredito que agora ficou bem claro. Vamos trabalhar então esse dia a dia lunar para a gente compreender como a gente medita em relação às nossas experiências e, por que não, enxergar os erros e potencializar os acertos? Vamos lá. Vou projetar novamente aquela imagem do mapa. Vamos colocar aqui a segunda-feira direitinho, aqui é o final, que ela está com Lilith, vou fazer o retorno dela, todo mundo está vendo os signos que ela vai caminhar, aí com isso a gente tem uma possibilidade muito bacana de acertar esses pontos. Vamos lá. Hoje, segunda-feira, não importa se você está vendo o vídeo no final da semana, procura observar como que foi o início da sua semana. Por mais que você esteja vendo no final de semana, você ainda tem a possibilidade de se reprogramar ou trabalhar de uma melhor forma os frutos que todo mundo vai colher a semana que vem. Então, o início da Lua crescente, ela ainda está fechando hoje, segunda-feira, o seu ciclo no signo de Leão. Repito novamente, tudo que eu falar agora é para todos os signos, ok? Então esse ciclo leonino, onde nós temos o Marte que deixou a sua retrogradação, já está abrindo caminhos novos. Este é o primeiro ponto. Ele já está abrindo caminhos novos. Por quê? Quando ele iniciou a sua retrogradação no final do ano passado, ele fez através deste ponto onde nós temos a energia de Marte na atualidade, ele iniciou a sua retrogradação, entrou em Câncer, aí depois ele retornou. Depois que ele encerrou a sua retrogradação no final de fevereiro, ele retornou para Leão e agora ele começa a criar novas forças, novos atributos. O quanto nós falamos sobre isso nas semanas anteriores. Agora, qual a dica da segunda-feira em relação a essa força? Sendo que a Lua está fechando o seu ciclo em Leão,
É o momento de você estabilizar a sua força. Pensa no próprio animal, o rei, o leão. Aquela energia de falar o seguinte: por mais que tudo esteja extremamente desafiador, essa é a dica para hoje. Por mais que tudo esteja matizado por desafios, eu coloco em mim, eu decreto em mim que eu tenho a possibilidade, com a minha luz, com a minha força pessoal, com a minha criatividade, mudar e alterar esse tipo de energia para que a fluência venha. Então, esta lua está pedindo isso exatamente agora. Por isso que ela passou, podemos dizer, ela iniciou esse ciclo alinhadinha com Marte, como falamos na semana passada, demonstrando essa força. E o Marte, conforme eu falei agora há pouquinho, está formando esse cabo de guerra com a energia de Plutão, que vai iniciar a sua retrogradação. Vocês estão vendo como tudo está interligado? Agora eu dou os 2 pontos aqui com essa energia leonina de meditação. Todo mundo passou aí o final de semana, hoje, segunda-feira, dia 5. Como que você trabalhou e administrou essa energia leonina junto com Marte? Você chegou e colocou dentro de você? Não, a gente consegue fazer toda alteração necessária, tem coisas que estão de repente me desafiando, mas eu, junto das pessoas envolvidas comigo nas experiências, vamos despertar esse poder de criatividade, de prazer, de encarar todo e qualquer desafio para transformar isso numa possível solução ou num caminho presente. Essa é a energia legal. Ou, agora é o lado complicado desta força aqui, que está presente ainda no dia de hoje. Você, de repente, voltou só a energia para si mesmo, está culpando todo mundo, está chateado com os outros porque não fizeram aquilo que você acredita que eles deveriam ter feito. Você está, de repente, ou um leão fraquinho, um gatinho que está deixando essa força marciana ser passada para os outros, que estão te dominando, tirando a sua alegria, tirando o seu prazer. Então, todos esses atributos que todo mundo envolve, leão, falando de ego, tal, etc., todos esses atributos podem estar sendo conectados. Então, qual a dica que eu dou? Se você, de repente, fala assim, pô, realmente eu estou mais para esse lado denso aí, eu estou culpando os outros, estou muito insatisfeito com o resultado das coisas, não enxergo caminhos, tal, etc. Lembra o que eu falei? É lua crescente, é o momento de enxergar os erros. Então, como nós estamos falando da energia de leão, o primeiro erro que precisamos enxergar é em nós mesmos. Vocês estão entendendo o verdadeiro sentido do ego que todo mundo fica brincando aí, que leão gosta de aparecer? É o tipo de astrologia que as pessoas gostam. Nada contra, mas eu acho que dá para ir um pouco mais além. É olhar para si mesmo, é se autoafirmar com força, com brilho, utilizando essa energia de Marte, falando o seguinte: por mais que os desafios estejam densos, pesados, eu programo em mim o caminho da solução, eu programo a minha força, eu me autoafirmo que mesmo nos desafios, eu não vou deixar a minha energia astral ficar densa, entrar aí sim nesses joguinhos de ego, de manipulação, de teimosia, não deixa isso fazer parte de você. Agora a dica, caso você veja isso em pessoas que você tem apreço e você gosta de astrologia, mesmo sem falar de astrologia, você pode passar conteúdo, você pode passar, de repente, esses caminhos para motivar a pessoa. É um signo de fogo, é uma força de motivação, de alto astral, de luz, de criatividade, de liderança. Como eu falei, o rei dos animais. Vocês estão compreendendo? Aí esta força de Marte está bem aplicada. Agora, o que acontece logo na sequência, terça com o ápice na quarta? Presta atenção. A Lua, ela ingressa em Virgem. E quando ela ingressa em Virgem, o que representa? Por que a pureza? Depois que você firmou esta força, essa energia leonina que impacta todos nós, você tem que aprender a consolidar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Esta energia de Virgem, mas é Virgem por quê? Eu me lanço limpo, puro para a experiência junto com essa força. Então, neste momento que a Lua se encontra em Virgem, a partir da terça-feira, todos nós precisamos compreender o seguinte: quando trabalhamos a energia de Virgem, olha o nome do signo, Virgem, castidade, pureza, mas não pensar diretamente nesse termo.
Os antigos colocaram esse arquétipo nessa energia astrológica porque você se torna puro e casto contigo mesmo em relação à sua energia para você seguir adiante, para você se defrontar com o dia a dia, para você se limpar. Aí que é o estigma da energia virginiana de organização, de limpeza, de força, de trabalho diário, porque todo esse tipo de força que foi coagulada com a lua crescente, inicialmente com Leão, conjunta a Marte, você tem que começar a aplicar no seu dia a dia, você tem que limpar, você tem que depurar a sua força pessoal. Você precisa, na terça e na quarta-feira, chegar e fazer o seguinte. Vamos colocar também os 2 atributos correspondentes a essa força. Para quem tiver com essa energia bem conectada, é o seguinte, é a força de realização, porque Virgem é um signo de terra. Pôr a mão na massa, construir, trabalhar, com uma energia pura, por isso que associam também a saúde. Mas não é somente a saúde física, é principalmente a saúde astral. Porque a energia de Virgem questiona o seguinte: antes da doença existe o doente. E estou falando de energia astral. Então, se você se torna uma pessoa permissiva para o impacto de energias que te colocam para baixo, porque você não soube trabalhar o arquétipo de Leão, que sempre está anterior à Virgem, você se coloca para baixo, você perde a sua energia, você se desorganiza. Você perde a sua força de realização. É isso que está rolando a partir de terça e quarta-feira. Agora, na quarta-feira, como eu disse, é um momento crucial. A cauda do dragão, olha aqui, ó, que é um ponto lunar quando a lua desce, é super simples entender. Olha só, olha o que é a cauda do dragão. Olha o desenho dela aqui, ó, chamado de nó do sul também na astrologia. E a oposição sempre a 180 graus é o nó do norte ou a cabeça do dragão. Mas a lua, olha aqui, ó, a seta, ó, ó o movimento dela, porque ela não tem um movimento certinho. Sabe aquela coisa, tem um círculo certinho ao redor da Terra. Não é assim que é trabalhada essa energia. Aqui a lua tem uma descida e posteriormente ela tem uma subida. Então esta descida que entra nas nossas profundezas, por isso que é chamado de nodo. Nodo é nó, ou de uma forma mais mística, cauda do dragão, onde a gente pode se aprisionar. O encontro do movimento da translação da Terra ao redor do Sol, junto, fazendo um nó com a energia do movimento lunar, cria exatamente a cauda e a cabeça do dragão. Então o nó do sul representa diretamente essa descida, para posteriormente, com esse mesmo encontro, você ter a 180 graus a parte correspondente à cabeça do dragão ou nó do norte. Então, nesta descida é aquele momento onde a gente entra nas nossas profundezas. Vocês estão entendendo? Olha que bacana para a gente fazer a aplicação em Virgem. Aí essa energia que está em Virgem representa que a gente desce nessas profundezas para trabalhar a nossa purificação, a nossa castidade vibracional, tipo agora eu vou limpar tudo que eu enxergo, que não está legal, organizar na minha vida, encarar os desafios com uma tremenda força de realização, para depois, com a ascensão da Lua, eu tenha exatamente a possibilidade de trabalhar os meus objetivos e metas aqui na face da Terra de uma forma legal. Agora retornemos para o mapa, sendo que todo mundo acredita que entendeu agora. Olha aqui a Lua, alinhadinha na sua fase crescente em Virgem com a cauda do dragão. Formando o quê? Observem agora os aspectos. Formando um aspecto desafiador com Júpiter, que representa diretamente um dos regentes do ano, assim como Vênus, e formando de uma determinada forma também, olha aqui, uma oposição com esse Vênus, com Saturno, com o próprio Netuno, que está aqui onde está ocorrendo todas essas energias no planeta. Então é um momento de muito desafio na quarta-feira, mas é um desafio que nós podemos vencer, por quê? Ao mesmo tempo que temos esses desafios, nós temos as fluências, olha aqui, ó. Esta mesma lua e esta cauda do dragão conversando de uma forma fluente, olha os traços azuizinhos, com a energia do Sol e também de Urano, que estão também em um signo de terra. Vamos conversar sobre estes pontos então, para que a gente possa trabalhar isso.
principalmente na quarta-feira, já podendo trabalhar, por que não? A partir da terça-feira, observa com muita atenção onde estão os erros. Aí que vem aquela coisa da organização de Virgem. O que não está legal, o que não está bem administrado nas experiências, pode ser algo externo que venha para você, que está associado diretamente aos seus objetivos e metas. Aí você olha, pô, isso aí eu preciso arrumar. É esta cauda do dragão conversando contigo com a conjunção com a lua crescente. Aí você coloca na sua cabeça, tô vendo esse erro, ele chegou a mim, ou eu errei, ou tá vindo dentro de mim uma necessidade de arrumar algo. Tudo isso é cada um de uma forma pessoal sentindo essa energia. Aí você chega e você fala, pô, eu não vou deixar isso crescer, porque eu quero que a partir da semana que vem, com a lua cheia, diretamente na segunda-feira, que é o nosso assunto da semana que vem, eu comece a colher os frutos e enxergar coisas que eu trabalho como um poder crescente nessa semana. Vocês entenderam? Aí que vem o estigma de Virgem, de purificação, de limpeza, de organização. Aí você enxerga, esta é a função da cauda do dragão. Aonde estão as energias ainda que devem ser arrumadas, depuradas, limpas, ou mesmo, na verdade, que tiram o seu poder de organização, vencendo informações errôneas que eu estou conectado. Sabe aquilo? Pô, mas eu escutei aquele falar isso. Porque eu estava conectado a esse tipo de força e não enxergava que existiam erros ou energias a serem arrumadas. Vocês estão entendendo? De repente, eu não consigo observar diretamente o meu poder de atração para aplicar a coragem de uma forma legal, as coisas estão pesadas. Se você encarar esse tipo de força, aí vem o Sol em Touro, colocando a energia de uma forma firme, de uma forma irreverente, isso é Urano, de uma forma onde você se liberta dessas amarras, aí sim você está trabalhando este poder fantástico que começa a partir da quarta-feira. Porque a sequência do movimento lunar vai representar, nesta fase crescente, o resultado do que você fizer agora. Estão compreendendo que bacana? Newton Schultz, eu estou vendo isso só no final de semana. Como eu mesmo citei aqui, não tem problema, cara. Você compreendendo e fazendo uma revisão seria quase como se fosse uma retrogradação. Pô, por isso que quarta, quinta, terça-feira as coisas pegaram, ou sexta, sei lá, não sei quando que você está vendo esse vídeo. Cara, não tem problema. Procure trabalhar esse sentido dessas palavras que eu falei, de arrumar, de ajeitar, purificar. Vocês estão entendendo? Porque na sequência, olha aqui o que acontece. Na quinta-feira a Lua ingressa em Libra. E Libra representa o seguinte, você vai atrair o que você trabalhou anteriormente. Você está entendendo? Por isso que Libra é o signo dos relacionamentos, das parcerias e etc., como todo astrólogo fala. Só que o resultado desta lua crescente, que estará presente na quinta-feira em Libra, representará o resultado do seu magnetismo pessoal, de você formar parcerias e associações, quando eu digo isso é de uma forma bem mais ampla, obviamente, em relação a tudo que você já começou a arrumar na terça e na quarta, com todo aquele ímpeto, dando um retorninho ainda, com a força de se achar e de firmar o que realmente você quer logo no início da semana. Porque as pessoas que não fizerem esse trabalho, quando a Lua chegar em Libra, terão um magnetismo com essa Lua crescente poderosa de atrair somente encrenca. Então, basta você observar a sua própria vida com este trabalho aqui anteriormente em Virgem com a cauda do dragão. Quem continuar aprisionado em energias densas vai se aproximar de pessoas densas, tal, etc. Porque olha aqui, ó, formando um cabo de guerra tremendo com todas essas energias que eu já falei anteriormente. Só que ela tem um duto muito bacana, olha aqui, ó.
com a energia do Plutão, que já vai estar em retrogradação. Então dá para transformar, dá para reciclar. Entenderam porque eu falei que não importa se você está vendo esse vídeo no final de semana? E também um aspecto bacana, que bons aspectos são os azuis e os desafiadores os vermelhos. E também uma energia com Marte que iniciou todo esse processo da Lua crescente. Então poderíamos dizer que na quinta-feira é o seguinte: deu ruim. Não trabalhei direitinho. Olha que eu estou atraindo. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quantas vezes a gente não fala isso? Isso pode ser sentido na quinta-feira. Mas você tem essa oportunidade de ajeitar isso. E quando chegar a sexta-feira, olha aqui, ó, a Lua ainda em Libra. Se você trabalhou direitinho quinta-feira, forma um aspecto maravilhoso com o Júpiter, que estava desafiando a Lua quando ela estava aqui junto da cauda do dragão. Então, a partir da sexta, você já encara um poder de transformação e de crescimento de energias, onde você começa a atrair, através do bom magnetismo, pessoas e situações que realmente possuem, junto de ti, a energia para que todos juntos atinjam os seus objetivos. Mas para quem não fizer, este ponto focal aqui da semana será aquilo: quanto mais você rezar, mais assombração vem. Claro que eu estou brincando com vocês, mas observem a leveza dessa Lua em Libra com o regente do ano, junto de Vênus, que é Júpiter, formando todas as interações bacanas. Aí, quando chegar o final de semana, conforme eu já havia falado para vocês, ela ingressa em Escorpião e faz um alinhamento perfeito com Lilith. E o que representa isso? No final de semana, se nós trabalharmos legal essa energia, saca só no sábado quanta força estará saindo da Lua, praticamente conversando com quase todos os planetas. Então essa energia, a partir do sábado, demonstra que você fez a sua lição de casa astral com essa Lua crescente poderosa e você começa a atrair realmente energias extremamente bacanas. E como é a força de Escorpião com Lilith, você se torna um vitorioso. E com esta força lilithiana, a energia de Escorpião, que vai reger ainda por um bom tempo a energia de Lilith, você terá intensidade, poder. Falar que Lilith é somente uma coisa ruim é não compreender o que ela traz como eflúvio astral para nós. Na verdade, Lilith traz o quê? Se você souber trabalhar, ela se torna um tremendo poder, uma energia, um magnetismo fantástico. Imagina isso para todo mundo em Escorpião, demonstrando que você tira da sua vida tudo que não tem nada a ver ou que não é você, para você firmar uma força e um magnetismo maravilhoso. Isso tudo no final de semana, daquilo que realmente você quer trazer para ti. E ela vai estar formando, a Lua, no final de semana, um aspecto desafiador com Marte, que iniciou todo o processo no começo da semana. Então podemos dizer que o final de semana traz de uma forma bem clara o quê? Os vitoriosos e aqueles que estarão derrotados por causa da não conexão com esse influxo crescente astral maravilhoso da semana que estará presente. Então vamos ficar atentos a todo esse poder, toda essa energia que está aqui, para que todo esse eflúvio que traz praticamente um dia a dia bem intenso, se nós ficarmos espertos, para que a gente ajeite tudo e tenha uma fluência muito bacana a partir dos frutos que virão na semana que vem. O mundo está doidão, mas vamos fazer a nossa parte. E não se esqueçam, hoje, dia 5, vocês têm um encontro comigo às 20 horas aqui no YouTube. Nós vamos conversar sobre Kabbalah e como você atrair esses eflúvios bacanas, ó, como tem tudo a ver com a energia da semana. Atrair esses eflúvios celestiais para que se tornem força no seu ser e também blindar e proteger o seu corpo. Esse liveão totalmente gratuito aqui no canal. A Luísa Tamer deve estar junto conosco aqui. Ela coloca aí no chat para quem está ao vivo aqui nessa estreia e também no comentário principal para você já acessar o link dessa live de Kabbalah hoje, dia 5 às 20 horas. Dá o seu like, ativa as notificações e acredito que vai ser muito legal, beleza? Então é isso, galera.
Vamos seguir firmes em relação a todo esse influxo lunar crescente astral maravilhoso na semana para crescer coisas boas em relação à nossa força pessoal. Agora a gente entra naquela parte do vídeo que nós vamos conversar com os 12 signos, vamos pegar essa força do encontro da lua crescente com a cauda do dragão, que é um ponto lunar também, e vamos trabalhar diretamente a nossa limpeza, a nossa depuração. Então eu vou fazer o desenvolvimento da mandala, colocando pontos para que cada um, através da sua força astrológica pessoal, observe de acordo com o setor que eu vou demonstrar para todos os signos, como que essa energia está sendo trabalhada, ok? E como eu sempre falo aqui em todos os vídeos, você pode utilizar isso para o signo que você conhece, que é o seu signo solar, para o seu ascendente lunar, ou mesmo para o seu mapa inteiro, de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Caso você conheça só o seu signo pessoal, maravilha, observa o setor que eu vou apontar aqui como as energias estão. Tá tudo beleza? Segue em frente. Tá complicado? Vamos dar uma ajeitada para a semana que vem a gente colher frutos bacanas. E com isso, todo mundo tem a possibilidade de ter um aproveitamento. Você conhece o ascendente também? Que é famoso, sabe aquela coisa? Porque o meu ascendente é tal. Pensa da seguinte forma: o seu signo pessoal representa a sua energia, seus anseios e desejos, e o ascendente representa o primeiro passo. Como que eu faço para conseguir ter exatamente este objetivo e essa meta que vibra dentro de mim, ok? Então é isso, vamos seguir em frente. E quem é o primeiro signo que nós vamos conversar nessa semana? Exatamente onde está tendo o encontro no meio da semana da energia da lua crescente junto deste ponto lunar que é a cauda do dragão. Vamos conversar com os virginianos. Virginianos, você que é um signo de terra, eu vou desenvolver aqui os elementos em relação aos signos. Primeiro, o signo de terra, porque você representa a mola propulsora da semana. Onde isso ocorre? Você cai no setor 1. E o setor 1 envolve o sentido da ação. Todos os signos de terra nessa semana estão impactados pela força da ação. Aquilo de colocarmos a nossa força para resolver as coisas, elevar o nosso astral. Então, como vocês caíram no primeiro ponto, eu vou dar para todos os signos o lado complicado e o lado também de fluência. Se o lado complicado estiver presente, o que representa? Sabe, você coloca a sua energia em alguma coisa que você está querendo que se desenrole, se desbloqueie na sua vida, e por mais energia que você coloca, você percebe que as coisas não fluem, que as coisas estão travadas. Mas preste atenção, você está colocando a sua energia, você está colocando a sua força para que isso realmente se solte. Se os resultados não vieram até agora e já existe um tempo que você está colocando essa energia, existe alguma limpeza, alguma organização, alguma purificação que você tem que colocar nos seus atos. Como você está incidindo com a sua energia naquilo que você quer que flua na vida. De repente, não adianta você ficar persistindo se as coisas estão complicadas, desafiadoras, sempre agindo da mesma forma, esperando resultados diferentes, como ensinou o grande mestre Albert Einstein. É o momento de mudar a forma como você coloca isso. Observe os aprisionamentos, observe as repetições que você está colocando ali, para que através da sua ação você consiga virar a chave e as coisas comecem a fluir. É esse tipo de energia que está presente. Você está preso num ciclo de energia densa e você não está conseguindo a leveza. Muda, altera a forma de se posicionar perante as experiências. Caso, como também tem um lado de influência, vamos supor, você é uma pessoa que tem a energia de virgem no seu DNA astrológico e você percebe que as coisas estão fluindo, continua, intensifica mais ainda a forma que você está agindo, porque isso vai continuar oferecendo resultados legais para vocês. Então, é questão de cada um observar, porque aqui, a astrologia que eu sigo, não é esse signo vai ganhar, esse signo vai perder, não. Isso cada um tem a sua própria vida. Então observe se você está mais na leveza, porque as coisas estão fluindo, ou se está mais aquela coisa presa, densa, e não está tendo os resultados que você busca. Está na sua mão.
Observe a sua vida. Às vezes a gente tem algo que está fluindo, algo que não está. Todas as dicas foram dadas aqui, legal? Agora, como eu falei, nós estamos trabalhando os signos de terra. Esse foi o primeiro, que é o ápice da semana. Agora nós vamos trabalhar a energia do segundo signo de terra na semana. Vamos trabalhar a força dos capricornianos. Capricornianos, vocês caíram em um setor onde é necessário o alto astral, criatividade, onde você sente que está bem adequado em relação à experiência, porque quando você se lança nisso que é prioridade, você percebe que a sua energia é bem aceita, suas ideias fluem, como você se posiciona perante elas, você é bem aceito, você é, essa palavra, valorizado, ou seja, tá colocando a energia ali, as coisas estão fluindo, existe a expansão verdadeira do seu ser em relação à experiência que é prioridade para ti. Aí você está no caminho certo, compreendeu? Porque as coisas estão trazendo, por mais que até estejam matizadas por alguns desafios, isso representa que a sua força, a sua criatividade está sendo empregada. Então intensifica isso. Você conseguiu já trabalhar todas as libertações desse ponto lunar que está posicionado em um signo de terra como o seu. Então continua firme, continua trabalhando a sua alegria, o seu prazer, a sua criatividade, porque você percebe que você está sendo bem aceito em relação ao que você busca na experiência, seja qual for. Já se as coisas estiverem nos desafios, o que pode estar acontecendo? De repente você coloca a sua energia pessoal e ali você percebe que o que você está buscando, o que você tem como anseio não é bem aceito. Às vezes você pode até ser acusado de egocêntrico, que pensa somente em si mesmo e na verdade não é o que você está buscando. Aí é o momento de você começar a trabalhar esse tipo de energia com novas ações para demonstrar que você não está buscando algo que de repente só vai fazer bem para você, que isso vai fazer um bem geral para todos. Porque possivelmente se a energia de desafio está sendo demonstrada na experiência que é principal para você, isso pode estar em jogo. Como também você não está tendo criatividade. O que é a criatividade? Você colocar novas possibilidades, demonstrar o seu brilho e a sua energia de uma forma diferente, estabelecer o prazer das pessoas que estão juntos de ti na experiência, enxergar essa energia que na verdade está presente dentro de ti. Então, muito cuidado com joguinhos de ego, manipulações, essas coisas. Isso não vai levar ninguém à vitória. Então, observa se isso está em você ou se está também nas pessoas que estão envolvidas por ti. O grande segredo é todos estarem felizes, alegres, com um alto astral na experiência. Tá desafiador? Ok, mas vamos levantar o astral? É isso que você tem que recuperar. Porque se você deixar essa energia novamente de egos, joguinhos, teimosias estarem presentes, ninguém vai sair vitorioso. Então reposiciona isso, beleza? Agora, fechando a tríade de terra, nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar diretamente com os taurinos. Todos os signos de terra trabalham o impulso da ação. Vocês vão ver que nos outros elementos a energia muda. Para vocês, taurinos, vocês que estão com Urano, que está quase no seu fechamento depois de tantos anos, o que eu diria para vocês em relação às suas experiências? Se você está na fluência, você percebe que você está trabalhando novas conquistas, que as coisas estão se ampliando de uma forma diferenciada, porque é um setor de expansão. Então, junto com esse poder da lua crescente, que está junto com este ponto lunar, que é a cauda do dragão, se você observar que mesmo assim, por mais que tudo esteja meio desafiador, você percebe que está todo mundo ainda otimizado, a galera que você está junto, está todo mundo otimizado, todo mundo se adequa à experiência de acordo com a necessidade. Este é um ponto que você deve observar. Você observa que todo mundo está junto, está todo mundo se adequando. Precisa mudar? Vamos mudar. Nós precisamos conquistar, chegar naquela meta, naquele objetivo que a gente colocou como algo que de repente é o nosso intento em relação à experiência. Claro que isso pode, vamos supor, é um relacionamento, é você e a pessoa. Então, novas conquistas, novos horizontes, aquela coisa do acreditar, aquela coisa da fé, do otimismo que a coisa vai dar certo. Se isso está presente, maravilha.
Mas, como estou dando os dois lados para todos os signos, se você sentir que de repente a energia ela não está fluindo do jeito que você queria, vocês estão com o sol aí, tudo pode ser iluminado. Se você perceber que as coisas estão meio travadas, flechas presas, sabe? Você vê o alvo, você fala, vamos se lançar. Aí quando você vai se lançar, não tem entusiasmo na galera. Um baixo astral está presente. Isso está envolvendo todos os signos de terra. Se isso estiver presente, esses horizontes, essas novas conquistas não serão atingidas. Tipo, vocês podem até estar enxergando onde vocês querem chegar, mas não tem força para chegar lá. É isso que envolve vocês, porque o sol está iluminando, então essa energia pode estar presente no sentido de todo mundo ver, tá ali, mas na hora que vai se colocar, tudo fica, um fala, o outro não faz, o outro está com baixo astral e etc. Você tem que motivar as pessoas, você tem que colocar a energia do entusiasmo. Você tem que, olha, esse é o ponto principal para a mudança, para você sair da energia pesada para entrar numa energia mais leve. Você tem que demonstrar para as pessoas como que cada um deve se adaptar às experiências. Porque, de repente, é esta falta de adaptação nas ações que estão fazendo a não conquista ou a possibilidade de se lançar para essas novas formas de enxergar horizontes, libertações, resgatar o entusiasmo através da adaptabilidade. Esta é a força que você tem que colocar nas experiências para que as coisas possam fluir. Beleza? É isso. Agora nós vamos trabalhar outro elemento. Agora nós vamos trabalhar o elemento ar. E qual é o primeiro signo que eu vou conversar aqui? Vamos trocar uma ideia com os librianos. A força que impacta todos vocês envolve o quê? A realização. Não adianta falar e não fazer. Não adianta programar, não adianta conectar coisas diferentes, mas na hora do fazer as coisas não fluem. Então, o que eu diria para vocês? Se pelo contrário, agora é o lado de luz, que se você estiver conectado a isso, mantenha. Você percebe que mesmo com desafios ou fluências, a galera é firme, a galera é confiável. E quando eu falo galera, pode ser você e o relacionamento com uma pessoa somente. Ou você em uma experiência que é o foco principal daquilo que você quer atingir. Se você perceber que a galera é confiável, é firme, de repente as coisas estão ali, sabe, desafiadas mesmo, não está indo do jeito que vocês queriam, mas está todo mundo ali firme, não. Pode ir junto que eu vou estar com vocês, que é uma energia típica do libriano. Estar junto para que a coisa flua. Se você perceber que tem confiabilidade, que tem estrutura, você está no caminho certo. Conseguiram entender? Mas tem que ter esse tipo de força e fluência. Confiabilidade, um confia no outro, falou, fez, está junto, pô, não está do jeito que queria, não, mas estou junto aqui, o que a gente precisa arrumar? Deu para entender que isso pode ser uma troca de ideia, de repente entre você e uma pessoa, um grupo que você esteja envolvido, tem que trabalhar o sentido da realização. Se isso estiver presente, maravilha. Agora, o que seria uma energia desafiada? Você observa muita teimosia, aquela coisa engessada, aquela coisa cristalizada que o resultado não vem, e você tenta colocar a sua força pessoal ali para ver se altera algo, e tá todo mundo teimoso, agindo da mesma forma, sem alteração. Teimosia não vai levar nada ou ninguém à alteração para a luz ou sutilização. Se tiver essa teimosia, esse gesso, essa cristalização, como que você tem que agir? Você tem que programar essa descristalização. Você tem que demonstrar para as pessoas ou a situação que você está envolvido que existe uma energia, que existe uma couraça que cada um, através da teimosia, se autoimpregnou, que enquanto esta couraça, essa energia densa e pesada não for transformada, nenhum resultado virá. Vocês entenderam o sentido da realização que envolve todos vocês, signo de ar? Então, para vocês é isso, é observar onde está engessado,
onde está aquela energia teimosa, impregnada, que por mais que se converse, quando você vê, está fazendo do mesmo jeito e, obviamente, vai tudo continuar do mesmo jeito. Então você tem que programar essa energia, onde todo mundo tem que estabelecer uma energia fixa, mas uma energia fixa da mudança do que é necessário fazer para quebrar a couraça ou a cristalização. Senão as coisas vão continuar nos desafios e todo mundo estará imerso nessa energia densa porque os resultados não vêm. Então é isso que vocês têm que prestar muita atenção nessa semana. Agora vamos conversar com o segundo signo de ar. Vamos conversar agora com os aquarianos. Aquarianos, a força de realização que pega os signos de ar, e vocês com o Plutão entrando em retrogradação, que é uma palavra boa, revisão. Revisão, organização, mexer em todas as peças que podem estar bagunçadas. Isso eu digo principalmente se vocês estiverem imersos em desafios. Então vocês têm que observar com extrema clareza a revisão ao Plutão, que está sob a sua égide, entra nessa semana em retrogradação. Então, por mais que seja um processo que você fala, pô, isso vai ser demorado, você tem que ter essa coragem para alterar determinados pontos, organizando, formando uma energia com todo mundo que está envolvido com você, onde cada um faz a sua parte. É esse trabalho conjunto, que é uma energia típica de Aquário, quando está bem resolvido. É essa energia conjunta que trará o resultado. Porque não adianta, de repente, um falou que vai fazer aquilo e está fazendo outra coisa, aquele que deveria estar fazendo essa outra coisa está fazendo outra. Então está tudo bagunçado. Tem que organizar, ver as potencialidades de todos. O que precisa ser ajeitado com força de trabalho, colocando uma energia diária no cotidiano para que a fluência possa ser retomada. Então vocês não podem ser dominados por uma desorganização que parece, olha bem, no sentido aparente, parece que está tudo bem, mas não está. De repente as pessoas não estão colocando verdadeiramente as suas potencialidades ou seus verdadeiros anseios, que é uma possibilidade também, na experiência. Então você tem que recobrar isso, você tem que ajeitar as peças. E você tem esse poder a partir dessa semana, com a retrogradação de Plutão tá aí, rever os pontos falhos para que a fluência seja adquirida. Caso tudo esteja bem, tenha uma força de trabalho, as realizações estão conjuntas, todo mundo está junto, cada qual fazendo a sua parte diariamente, ninguém pisa na bola, cara, mantenha que a coisa está fluindo. Mas se você observar que existe algum ponto de todos esses que eu comentei anteriormente, que você precisa dar uma reajeitada, você tem essa visão e você tem esse poder de realização para que as coisas se ajeitem do jeito certo, seja qual for a experiência. Agora vamos conversar com o último signo da tríade de ar que nós estamos falando dessa força de realização. Vamos trocar uma ideia agora com os geminianos. Geminianos, vocês caíram no setor da atitude, da força da realização em relação ao que é importante para você como um objetivo que você colocou nesse ano que você falou assim, cara, isso é importante para mim. Muitas vezes isso pode ter até ocorrido com vocês, com esse ingresso em Plutão, em mandando toda essa energia, todo esse fluxo que está em um signo de ar e agora entra em retrogradação, vem como um fluxo falando, e aí, você está fazendo aquilo que você colocou que é importante para você agora no ano de 2025? Este é o grande questionamento no setor de realização que vocês caíram. Se você está realmente forte, você está colocando responsabilidade, você está colocando uma energia bacana, bem direta em relação ao que você quer, por mais que tudo esteja contra. Isso que vocês precisam compreender. Por mais que tudo esteja contra, questione-se se você está colocando essa energia. Se você perceber que as coisas estão fluindo, mesmo devagarzinho, esse setor com essa energia da lua crescente da semana, é o seguinte, reflita. Você fala, não está de repente andando naquela velocidade que eu queria, mas as coisas estão andando para frente. Você está no caminho certo. Continua com esmero, com responsabilidade,
que devagarzinho, na hora certa, vocês vão chegar naquele objetivo que todo mundo definiu. Isso pode ser também, obviamente, só para você. Já pelo contrário, aquilo que de repente você falou que é importante, você ainda não fez nada. De repente você pode até ter passado por alguma crise agora, despertado, tal. Você incorporou essa energia e ela está realmente fluindo? Se de repente ela não está, é porque você não encarou ela da forma séria como é necessário. Aí a realização começa a vir e você começa a transmutar essa energia. Como vocês representam a energia de Gêmeos, que muitas vezes está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, quer se expressar, se comunicar, tal, etc. Ok. Mas se você percebe que aquilo que é importante você não está comprometido de uma maneira séria, é aí que pode estar morando o desafio, que você tem que começar a abraçar isso de uma forma mais responsável para que as fluências ocorram. Então é aí que vem o sentido da realização. Você colocar a sua energia e abraçar de vez, tipo, todo dia agora eu pego boa parte do meu dia para concentrar a minha força nisto que eu quero que se realize na minha vida. E isso somente vocês sabem, cada qual com seu objetivo e meta. Seriedade, disciplina e comprometimento. Não está fluindo? É porque tem algum ponto falho em relação a esses pontos. Aí os objetivos não se manifestam. Analise se as coisas estão complicadas, estes pontos que eu coloquei aqui, ok? Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos 3 signos de água que nesta semana trabalham diretamente o poder da conversa, da interação, da troca de ideias, de novos caminhos. Vamos ver se as energias estão leves ou pesadas? Vamos lá. Escorpianinos, vocês representam o primeiro signo de água que eu vou conversar. A energia de Lilith está aí. Será que vocês estão conseguindo transmutar ela em poder ou ela está consumindo vocês? Este já é o primeiro ponto de reflexão, seja qual for a experiência. O setor que vocês caíram é o setor de novos caminhos, é o setor de novas conexões, é o caminho onde, sabe aquela coisa que de repente você falou, pô, se eu tivesse ajeitado isso, ou me comunicado, me expressado mais para conseguir isso que é importante para o que eu estou buscando, é o momento mais adequado para você iniciar uma troca de ideias, para você falar que isso é importante para vocês. Isso pode representar uma fluência maravilhosa. Então, para a energia se tornar leve, se tornar bacana, observe se você está conversando, interagindo com pessoas e situações que estão demonstrando novas possibilidades, novas conexões. Tudo isso traz para vocês esta possibilidade maravilhosa de vocês conseguirem, de repente, a fluência e a leveza das experiências. Aonde pode representar um caminho onde você esteja com as coisas travadas? Você não está se abrindo ou interagindo com as pessoas e situações corretas. De repente, você está se banhando muito mais de ruído, onde você fala muito e faz pouco, presta atenção nisso. Fala muito e faz pouco, por isso que você não tem os resultados do jeito que você busca. Então é o momento de falou, fez, de você começar a construir as sintonias com as pessoas e as situações corretas, de você começar a demonstrar que você tem conteúdo. Porque se você só fala e não faz, na verdade você é um ruído, por mais que você esteja matizado de boas ideias. Então é por isso que as coisas não estão fluindo. Então é o momento de se abrir para novas possibilidades, é o momento de, através de todo o conteúdo e interações e principalmente informações que vocês possuem, vocês começarem a ter os resultados que na verdade vocês querem. Aí sim, você está começando a iniciar a sublimação dessa Lilith que ainda vai ficar bons meses aí. Se caso, pelo contrário, está travado, está mais com ruído, fala muito, faz pouco, é o momento de rever todos esses pontos e recobrar o sentido das sintonias corretas para que você tenha a possibilidade do êxito em relação às suas experiências. Basta observar isso com muito carinho.
Sublime a Lilith, não deixe ela se densificar muito, porque senão mais para frente tudo vai ficar muito mais complicado e desafiador, como eu sempre falo, beleza? Agora vamos conversar com o segundo signo de água da semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, vocês estão aí com a força do Saturnão junto da cabeça do dragão que pede libertação. Agora, onde está o verdadeiro questionamento no sentido da interação que envolve todos os signos de água nessa semana para vocês? Com quem você está? As pessoas que você está interagindo, que você abriu o seu campo vibracional de uma forma séria, são pessoas que, por mais que tudo esteja desafiador demais, são pessoas que realmente colaboram com a sua vida. Medita sobre isso que eu estou falando. É isso que o Saturnão que está aí, daqui a pouquinho ele sai, segura um pouquinho a onda, daqui a pouco ele vai para o próximo signo, é questão de semanas. Se você observar que você está associado, porque o setor que você está é dos relacionamentos, parcerias, associações, as pessoas que você está se relacionando de uma forma séria, elas estão agregando valores que você percebe o crescimento da sua vida? É aí que você pode observar o sentido de energias sutis ou energias densas que estão juntos de ti. Se você percebe, não, eu estou com pessoas legais, com pessoas bacanas, para quem realmente eu tenho assim o meu campo vibracional aberto, por isso que eu falei relacionamentos, parcerias, pessoas que realmente você se comprometeu. Você perceber que a coisa está fluindo, que por mais que esteja desafiador, estão juntos de ti, cara, você está no caminho certo, mantenha isso. Mas, a partir dessa semana, com essa lua crescente aí, principalmente nessa semana, se você está junto de pessoas que não agregam, que não colocam nenhum tipo de força, nenhum tipo de energia legal, elas serão denunciadas. Então você vai ter condições de ver, tipo, pô, esta parceria, essa associação não existe. Eu dou muito de mim e eu não tenho retorno nenhum do que eu espero nessa parceria. É o momento de começar a trabalhar isso. Vocês estão compreendendo? Tem que existir o caminho do meio. Nem você dar demais e os outros não colaboram em nada, como também os outros fazem tudo e no momento que você tem que colaborar, olha aí, olha o puxão de orelha aí. Você, de repente, não está colaborando. Tipo, você olha agora nessa semana de lua crescente e fala, caramba, eu poderia estar fazendo um pouquinho mais, eu recebo tanto e ofereço tão pouco. É aí que você equaliza essa energia. Então, observe, finalizando com você, está fluindo, está com uma parceria legal, onde todo mundo ajuda todo mundo, você ajuda os outros e os outros te ajudam, maravilha. Mas, se existe um lado que está colocando energia demais e o outro não, você tem que aprender a trabalhar o caminho do meio. Aí as fluências surgem. Então basta uma meditação. Aí alguns podem falar, mas eu não estou associado com ninguém, não tenho parceria. Cara, neste momento você está tendo isso. Você está aqui no YouTube conectado comigo e de repente esta força e essa energia, você fala, pô, o que o Newton está falando não está me agregando nada. Então vai para outro canal, procura uma outra parceria, uma outra associação. Você está entendendo? Já se eu estou agregando valores, nós estamos juntos aqui. Nós estamos conversando e um contribui com o outro. Você assistindo o meu vídeo e eu passando uma mensagem legal para vocês. Vocês entenderam o caminho do meio, como ele é muito mais amplo? Medita isso em qualquer experiência da sua vida. Se existe doação de mais e doação de menos, todos devem aprender a contribuir. Agora nós vamos conversar com o último signo de água da semana. Nós vamos conversar agora com os cancerianos. Cancerianos, a lua é seu regente, ela é o foco da semana. E ela está formando, como isso é tônica para todos os signos, uma conjunção com um ponto de aprisionamento. Então, nesse sentido de interação, de troca de ideias que envolve todos os signos de água, com esse tipo de energia, eu pergunto para vocês, quando você observa os grupos que você está envolvido, tanto no sentido virtual como presencial, as pessoas que você troca ideias, as pessoas que você, sabe, tipo, forma uma energia coletiva, isso está fluindo legal?
Você está associado, você está se alimentando vibracionalmente da energia, da informação, de interação que colaboram e fazem crescer no seu ser uma energia legal, uma energia de alto astral, uma energia de acreditar, ou você está se poluindo ininterruptamente e muitas vezes não percebe. Olha que dica importante para vocês. Novamente, vocês são regidos pela Lua, ele está numa fase crescente. Se você percebe que as pessoas, os grupos que você faz parte, eles colocam essa energia de alto astral, uma energia legal, bacana, onde você cresce, principalmente no sentido de informação para seguir adiante, mantenha. É sinal que você já está fazendo a sua lição de casa e vai fundo. Já se você perceber que você já não está adequado, que você fala, pô, ali mais poluem, mais drenam a minha energia com o tipo de informação que a gente troca, é o momento de você incidir com a sua força aí, para que você não continue poluindo a sua força pessoal e com isso você tem os entraves presentes nas experiências. Então você é o resultado do tipo de energia que você compartilha. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo bem bobo para vocês entenderem essa fase crescente. De repente está um momento desafiador para todo mundo. E você só se alimenta de desafio, de notícia complicada, tal e etc. Cara, você está se enchendo de uma energia que inevitavelmente, com esse envolvimento coletivo, isso vai ser descarregado na sua vida. Ainda mais nessa semana de lua crescente. Então começa a cortar esses vícios, esses links com energias que mais te derrubam do que te enaltecem. É o momento de você separar esse tipo de força, compreendeu? A informação ela é crucial, mas ficar se alimentando de energia densa você vai ter nas suas experiências. Então, esta é a dica. Já pelo contrário, como tudo tem dois lados, estou apresentando isso para todos os signos. Você está colocando a sua força ali, você percebe que está vindo uma coisa boa, uma coisa legal, uma energia de elevação, de acreditar, segue firme porque você está no grupo certo. Quem vai observar isso? Você. Às vezes você é esse que enche os outros de negatividade. Corta isso já. Acredito que ficou bem claro, né? Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os 3 signos de fogo. Os 3 signos de fogo têm que trabalhar o que nessa semana? Sentimentos. Quais são os sentimentos que saem de vocês, que vocês compartilham através de emoções vividas nas experiências? Então são eles que vão definir se vocês estão com as suas energias leves ou pesadas. Quem é o primeiro signo que nós vamos conversar? Vamos trocar uma ideia agora com os sagitarianos. Sagitarianos, vocês caíram em um setor onde a expressão emocional ela é muito forte. Olha que interessante. Então, quando você medita em relação a você e suas experiências, que você projeta os seus verdadeiros sentimentos, mesmo que às vezes não sejam bons sentimentos, mas você projeta de uma forma que você contribui com emoções que vão trazer o foco para todo mundo, você está no caminho certo. Sabe aquilo tipo, quando eu projeto verdadeiramente quem eu sou através dos meus sentimentos, eu percebo que as coisas fluem, que as coisas estão legais. Quando eu estou com algum sentimento amarradinho aqui, projeta uma emoção, e eu percebo que as coisas começam a fluir, você está no caminho certo. Porque vocês estão em um momento com esta lua crescente nessa semana que os seus sentimentos dizem se as energias estão fluentes ou desafiadoras. Já, isso é para você observar em todas as experiências. Quando você projeta o que verdadeiramente existe dos seus sentimentos na experiência, que é o seu foco principal. Você percebe que você joga e os seus sentimentos não são bem aceitos, porque as emoções trocadas densificam mais ainda a experiência, ou seja, mais complica e bloqueia do que resolve, é um momento de alerta. Então fica bem simples a forma de você meditar nas experiências. Tá jogando a energia dos seus sentimentos e as coisas se resolvem? Continua, mantém esse fluxo aí que você está no caminho certo. Já pelo contrário, você projeta a sua energia emocional na experiência e isso complica mais ainda, ou você está errado ou as pessoas que você está envolvido não são as pessoas certas. Você tem que reajeitar isso, você tem que ajeitar
a sua expressão emocional para que a compreensão dos outros seja diferente. Você entendeu? Isso se vale a pena ainda ficar na experiência. Então a força e o impacto da sua energia emocional é extremamente preponderante para saber se você está na luz ou se você está na sombra. É a forma mais simples de você observar. E como estou falando isso e vale para todos os signos, às vezes a gente tem lugares onde as nossas energias emocionais são bem-vindas, outras não. Observa onde você tem que dar uma alterada, se as coisas estão começando a ficar densas, e continue com força e intensidade onde você percebe que a sua força ou a sua expressão emocional é bem-vinda, ok? Esta é a forma de você medir a sua energia na semana. Dá para mudar. Todos os signos, de acordo com o que eu estou falando, podem alterar as suas energias se observarem que estão imersos em energias densas, ok? Agora, qual é o próximo signo de fogo que nós vamos falar? Vamos conversar agora com os arianos. Olha, não ficaram por último essa semana, ficaram por penúltimo. Não sou eu que defino isso em relação ao movimento astral, ok? Olha, vocês estão com muita, mas muita energia. E o Quirón, que já está há muito tempo aí pedindo a cura. Vocês estão com Mercúrio, com Vênus abrindo novos caminhos, estão com a energia de Netuno. Então, o primeiro ponto para trabalhar a energia dos seus sentimentos e emoções nas experiências. Você já teve todos os aprendizados necessários, porque o tanque está cheio. Todos já fizeram aniversário. E isso foi recente. Então, o que representa isso? Vocês têm que observar os resultados das experiências. Como que os seus sentimentos observam os resultados de tudo que você viveu com esta grande intensidade astral que vocês têm aí sobre vocês. Quando você olha, você fala, pô, não é o resultado que eu queria, não me sinto bem, não me sinto adequado. Observem como eu estou falando a palavra sentir, não me sinto bem, não me sinto adequado, é sinal que você precisa mudar e alterar alguma coisa aí para que a adequação dos seus sentimentos esteja projetada. Não adianta você fingir que está tudo bem numa experiência, mas na verdade o seu sentimento ali fala, cara, não tá, você sabe que não tá legal. Então é o momento de você incidir se a parte dos desafios com os resultados das experiências estão presentes, você incidir com a sua energia para alterar isso. Esse poder de transmutação vibracional dos sentimentos está presente. Então você pode projetar sentimentos transformadores para que aquilo que está desafiador seja alterado. Ou, se você perceber, está ali no rigor, não é do jeito que você queria, e dá para você se livrar da experiência, porque você não quer colocar mais energia aí, é um momento mais do que propício para você se livrar daquilo que não trabalha de uma forma legal com os seus sentimentos, para que a leveza venha. Já pelo contrário, porque tudo tem luzes e sombras de uma forma bem intensa nessa semana de lua crescente. Você percebe quando você está nas experiências que são principais, que as suas energias emocionais estão trabalhando de uma forma legal a experiência, está tudo fluindo, está tudo bacana, mantenha firme, seja mais intenso ainda se possível, para que essa fluência se mantenha, porque a partir da semana que vem com a lua cheia, os resultados podem começar a aparecer de uma forma legal como bons frutos, entenderam? Então tudo é uma questão de observar como seus sentimentos observam os resultados de todos os aprendizados e de tudo que você viveu na experiência. Se pender para o rigor, altere ou se desapegue. Se você perceber que as coisas estão fluindo, intensifique. Esta é a forma de você adquirir leveza e fluência na semana. Agora o signo que ficou por último na semana. Vamos conversar com quem? Vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, este setor que vocês caíram na semana, o último setor, é um setor de muita compreensão e assimilação emocional. É tipo assim, seria, não leva ao pé da letra, vocês estão com Marte aí que pode alterar tudo. Se você perceber que você está como uma esponja em relação à energia densa dos outros, isso pode ocorrer. Você fala assim, pô, quando eu vejo, eu estou ali, a pessoa de repente, ou a situação, está passando um desafio, quando eu menos espero, eu estou absorvendo essa energia. Este é o lado desafiador, daqui a pouco eu dou a luz.
Você percebe que vira e mexe, você está envolvido nessa experiência que às vezes nem te pertence, mas este setor que vocês caíram, e como as energias dos sentimentos estão presentes para todos os signos de fogo, você absorve essa força. Sabe aquilo que quando você percebe, você está carregado de uma energia densa, que atrapalha a sua força emocional, e você fala, pô, mas foi por causa daquela troca de ideia, ou de repente, porque não, aquela informação que eu estou seguindo nas redes sociais. É o momento de você cortar isso. Tudo que alimenta sua energia emocional negativamente deve ser retirado da sua vida, porque vocês estão no momento com esse Marte, com uma força assim que traz uma atração muito grande em relação às interações que você tem. Isso pode acarretar numa energia emocional complicada. Já pelo contrário, se você observar, não, eu às vezes me defronto com uma situação, mas isso não pega no meu emocional, tranquilo, eu trabalho, daqui a pouco eu tô com a minha energia em alta, bacana, e quanto mais eu mantenho essa energia em alta, mais energia boa vem para mim, mantém esse fluxo. Então é tudo questão de observar como vocês estão captando as energias das experiências e se vocês estão transformando isso numa energia de um fluxo legal, de um fluxo bacana, ou se isto está sendo descarregado nas experiências como entraves. Tudo é o segredo da alimentação dos seus sentimentos. Entrou em sintonia com uma força que te carrega negativamente, quando você vê, você saiu para baixo e a partir dessa semana com a lua crescente você pode observar isso, é o momento de você cortar esse fluxo de energia emocional. Se de repente você fala, não, de boa, tiro de letra, tô com energia astral em alta, se defrontar com pessoas que estão com desafios, ou quando eu observo os noticiários, nesse momento tão denso, eu consigo manter a minha energia em alta, me adapto e as coisas fluem, mantenha. Então é questão de vocês simplesmente observarem esses pontos. Com isso, vocês terão uma possibilidade, que isso é para todos, de alterar esse tipo de captação vibracional e as coisas começam a fluir, beleza? É isso, galera. Então, esta é a energia dos 12 signos neste momento de encontro da lua crescente com um ponto de aprisionamento onde todos nós podemos identificar de uma forma bem clara se estamos com uma energia boa, leve e as fluências estão vindo ou se tudo está denso, pesado e é necessário uma alteração. E não se esqueçam, hoje, para quem está nessa estreia ao vivo, dia 5, segunda-feira, hoje vocês têm um encontro comigo às 20 horas ao vivaço nessa super live de Kabbalah, onde eu vou demonstrar para todo mundo que essa é uma energia muito necessária na atualidade, como você sintonizar as energias ou os eflúvios celestes, as emanações divinas, para você projetar isso em relação às suas experiências. Como também aprender a blindar e fechar o seu corpo de energias complicadas. Hoje, às 20 horas, a Luísa Tamer está aqui, deve estar colocando o link da live aqui no chat e também vai colocar no comentário principal. Já clica, dá o seu like, ativa as notificações e hoje, Kabbalah comigo aqui às 20 horas no YouTube ao vivaço, beleza? E como sempre falo, aqui está o meu site, newtonschutz.com.br. Está terminando o nosso bate-papo, tem muito material gratuito ali para você acessar, estudar, ler, tem muita coisa legal, reflexão astrológica, tem o blog que as meninas colocam todas as energias da semana resumidas, ou seja, tem muito material de estudo e tem também os meus cursos online. Caso você queira estudar comigo, e todos os meus cursos são profissionalizantes, isso mesmo, tem um certificado assinado por mim, você vai receber esse certificado digital, vai poder imprimi-lo e poder se tornar, sim, um profissional, seja de astrologia, de tarô, de Kabbalah, de radiestesia, tem muita coisa legal. Acesse o meu site, clique em cursos online, você vai ver ali que é um preço justo e você vai ter todo o meu apoio da minha equipe, pelo chat, na plataforma dos cursos, ou mesmo diretamente através do e-mail, a gente vai ajudar você em todas as suas dúvidas. E para finalizar, você tem 7 dias de garantia. Adquiriu o curso, não curtiu? Até o 7º dia do dia de compra, você pode pedir a sua restituição de forma integral, não tem problema nenhum.
mas pouquíssimas pessoas fazem isso porque os cursos estão renovados, muito ricos e estamos apoiando todo mundo aí para adquirir fluências nas experiências, seja qual for o curso que você escolher, legal? Então é isso, galera. Amanhã, 10 horas, estou aqui com o tarô, mas principalmente hoje, segunda-feira, dia 5, às 20 horas. Se inscreve aí, acessa o link que está sendo compartilhado, vai, dá o seu like, ativa as notificações e 20 horas estaremos aqui ao vivaço com vocês. Cabalá com todo esse poder tão necessário de ser conectado. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Estou esperando vocês. Até breve.